Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 6º da Gênese, chamado Uranografia Geral. Então, vamos colocar aqui significado de uranografia, né, que é um termo que hoje não se usa mais. É a ciência que descreve e estuda os fenômenos celestes, ou astronomia. Então, fica mais fácil a gente saber que é o sinônimo de astronomia. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse capítulo. E esse capítulo consta, no início, foi extraído textualmente de uma série de comunicações ditadas à Sociedade Espírita de Paris, em 1862 e 1863, sob o título de Estudos Uranográficos, e assinadas por Galileu, que nós já vimos na semana passada, com o médium Camille Flammarion. Então, é importante, se vocês tiverem condições, e todos nós temos, de ler esse capítulo, porque Galileu fala de uma forma muito bela sobre a criação. Nós vamos colocar aqui um tipo de um resumo, né? Mas perde-se muito. Se vocês, depois dessa nossa conversa, tiverem um tempo de pegarem a Gênese e lerem com muito cuidado esse capítulo, porque a forma como Galileu ia descrevendo é muito bela. Ele mostra o esplendor da criação de uma forma assim que chega a emocionar quem está lendo. Então, eu vou deixar essa tarefinha de casa para vocês, de buscarem a ler este capítulo. E pode suscitar muitas dúvidas. Então, vamos aproveitar que temos o Donizete conosco aqui e vamos tentar conversar sobre as dúvidas que houverem. Deixa eu até abrir o chat aqui, deixar até aberto o chat para se tiver alguma dúvida, vocês podem colocar, não precisa esperar até o final, não. Então, ele vai começar a falar do espaço. Ele fala o seguinte: várias definições do espaço foram dadas. A principal é que o espaço é a extensão que separa dois corpos. Foi sobre o que os doutores em teologia se basearam para dizer que o espaço é finito, alegando que corpos limitados em certo número não poderiam formar uma sequência infinita. Lá onde os corpos se detêm, o espaço se detém também. Então, na teologia, o entendimento que se tinha na religião é que o espaço era finito. Como eles até achavam que a Terra era o centro do universo, por uma interpretação mal dada pela letra a Gênese mosaica, então eles não concebiam que o universo pudesse ser infinito e o espaço consequentemente. Mas Galileu vem falar, o espaço é infinito, pela razão de que é impossível lhe supor algum limite. E que, apesar da dificuldade que temos em conceber o infinito, todavia, nos é mais fácil eternamente no espaço, ir eternamente no espaço em pensamento, do que nos deter num lugar qualquer, depois do qual não encontramos nenhuma extensão a percorrer. Então, nessa parte do capítulo, ele descreve mais ou menos assim. Suponhamos que tenhamos saído da Terra na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Após alguns segundos, a Terra vamos perder a visão da Terra. Ainda teríamos a do nosso Sol. Mais alguns segundos, mais alguns minutos, já estaremos passando a outros sóis. Depois de uma hora, talvez tenhamos passado a Via Láctea e continuamos por milhões de anos.
na velocidade da luz. Ele fala que por milhões e milhões e milhões de anos, nós não demos nem um passo dentro do universo ainda. Porque é infinito. Sobre qualquer ponto que sigamos, qualquer direção que sigamos, não tem fim. E o que ele mostra? Se é difícil para nós compreendermos o infinito, é mais difícil pelo nosso pensamento conceber o finito. Porque aí chega um ponto, não tem mais nada. E o tem depois? O que teria depois? Tem que ter alguma coisa, nada não existe. Então, ele mostra que, pelo pensamento, fica mais fácil nós entendermos o infinito. Então, ele vai falando, ó, se percorremos por milhões de séculos, com a velocidade da luz, não teremos avançado mais. Isso de qualquer lado que formos e para qualquer ponto que dirijamos, desse grão invisível que deixamos e que se chama Terra. Então, a nossa galáxia, só a Via Láctea, hoje a ciência estima, porque isso dá só por estimar, não dá para contar, que ela tem mais de 200 bilhões de sóis. Bilhões de sóis. Então, só por aí se vê que o nosso Sol, perante a Via Láctea, é muito pequeno. E a nossa Terra, então, nem se fala. É um mundo muito bonito, é um mundo belo que nos dá condição de viver, mas dentro do universo, é bem menos do que um grão de areia numa praia, muito menos que isso. Então, é isso que ele está falando. Agora, se o espaço nós temos um pouco de dificuldade de entender, o tempo vai mexer mais ainda com a nossa cabeça. Então, ele começa falando o seguinte: o tempo, como o espaço, é uma palavra definida por si mesmo. Dele se faz uma ideia mais justa em estabelecendo a sua relação com o todo infinito. Então, se falar tempo, todos nós sabemos o que é tempo. Então, por isso que ele fala, ó, é uma palavra definida por si mesma. O tempo é a sucessão das coisas. Está ligado à eternidade do mesmo modo que essas coisas estão ligadas ao infinito. Então, da mesma forma que a nossa Terra está dentro do infinito, o tempo que possamos viver, o tempo que a Terra existe, também está dentro da eternidade. Isso que nós vamos ver daqui a pouco. Está dentro da eternidade. Então, da mesma forma que o nosso sistema solar, por exemplo, está dentro do infinito, o tempo que nós contamos aqui na Terra também está dentro da eternidade. Suponhamos a origem do nosso mundo. Foi o jeito mais fácil que Galileu, com uma sabedoria muito grande, veio nos explicar isso. Suponhamos a origem do nosso mundo. Hoje a ciência estima que o nosso mundo foi criado há 4,5 bilhões de anos. Então, a Terra foi criada há 4,5 bilhões de anos. Então, ele começa a falar: suponhamos a origem do nosso mundo. Nessa época primitiva, no começo da Gênese, aí o tempo não havia ainda saído do berço da natureza. Então, antes do começo da formação da Terra, não existia tempo, porque a Terra não existia ainda. Mas, apesar dela não ter tempo, a eternidade já estava ali. Em outros mundos que já existiu antes da Terra, cada um tinha o tempo dele. Mas o tempo da Terra começou naquele momento, só que ela foi criada. Antes não existia o tempo. A primeira hora de uma Terra isolada soa ao timbre eterno. Além da Terra, é isso que ele vai falar agora, a eternidade permanece impassível e imóvel, embora o tempo caminhe para muitos outros mundos. Então, os mundos que já existiam quando a Terra foi criada tinham o tempo deles,
que podia ser medido, se for medido em anos, com um tempo muito diferente do nosso, dependendo do tempo que eles demoram para fazer a rotação em torno da estrela onde eles estão. Então, cada mundo tinha seu tempo, mas havia uma eternidade. Por quê? Para a Terra, começou esse mundo no momento que ela foi criada. Antes não tinha tempo. Transportemos-nos agora ao último dia da Terra. Então, vai chegar um momento que a Terra vai se resfriando. Dentro da Terra, toda aquela parte que hoje ainda bem dizer, lava, né, muito quente, que dá o calor para a Terra, vai perdendo esse calor e a Terra perde a condição de ter vida. E no universo, nós vamos ver daqui a pouco melhor, nada se perde, como falou Lavoisier, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O material de um mundo que já não dá mais condições de vida, que atingiu seu apogeu e depois chega na fase da velhice, ele o material dele ele se destrói, o material que ele era formado volta para o fluido cósmico universal, que vai ser juntado a outros mundos. Então, é isso que ele está falando agora. Transportemos-nos agora ao último dia da Terra, na hora que, pela sua velhice, a Terra se apagará do livro da vida. Aqui a sucessão dos acontecimentos se detém. Os movimentos terrestres que mediam o tempo se interrompem e o tempo acaba com eles. Então, no último dia da Terra, acabou o tempo da Terra, ela não existe mais. Se o tempo da Terra começou somente no momento que ela foi criada, no último dia da Terra, quando ela deixa de existir, acabou-se o tempo para a Terra. Então, ele vai definir que o tempo não é senão uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade... Eu já vejo sua pergunta, viu, Vitória? Deixa eu só acabar isso aqui agora que eu vi que tinha uma pergunta. A eternidade não é suscetível de nenhuma medida do ponto de vista da duração. Para ela, para a eternidade, não há começo e nem fim. Tudo é presente para ela. Então, vamos ver que a Vitória escreveu. Uma vez que o tempo é relativo à nossa existência, assim como a velocidade em que ele passa, segundo uma entidade que eu vi há anos atrás, a Terra está girando alguns segundos mais rápido comparando com o século atrás, mas não podemos comprovar isso, pois a nossa medida de tempo é justamente sobre a translação e rotação. Será que isso faz sentido? Eu não sei, Vitória, eu não sei te responder isso. Essa parte dessa velocidade que a Terra está girando, eu realmente não sei, não. Se alguém souber responder isso, tivesse conhecimento para colocar para a Vitória, pode abrir o microfone e colocar. Realmente eu não sei. Eu só vejo como uma coisa muito difícil de nós colocarmos dentro de nós esses dois conceitos que existem na realidade, que são o infinito e a eternidade. Então, do infinito, nós já vimos lá que o espaço não tem fim. Por mais que andamos, por infinitos anos que nós andemos, pela eternidade, nunca chegaremos ao fim do espaço. Da mesma forma, a eternidade não tem começo nem fim, porque o tempo ele vai medir a sucessão das coisas transitórias. Enquanto aquele mundo existe, existe o tempo dele, mundo.
Mas a partir do momento que aquele mundo se destrói, aquele tempo acabou com ele. Então, por isso que ele fala que tudo é o presente para a eternidade. O presente é o sempre presente. Esse é um conceito importante, um pouco difícil de nós entendermos. Pelo menos eu tenho dificuldade de entender isso. Mas é necessário que nós passemos a pensar um pouco nisso. Por isso que é importante nós lermos esse capítulo. Porque ele vai nos abrir a mente para muita coisa nova, que a gente tem um pouquinho de dificuldade de entender. A matéria. Então, vamos agora, nós já falamos do espaço, já falamos do tempo, vamos falar da matéria agora. Então, Galileu começa falando o seguinte, ele fala o seguinte: à primeira vista, nada parece tão profundamente variado, tão essencialmente distinto do que essas diversas substâncias que compõem o mundo. Quanta dessemelhança sob o ponto de vista da solidez, do peso, das múltiplas propriedades dos corpos, entre o gás atmosférico e o fio de ouro, entre a molécula da água das nuvens e do mineral. Então, ele fala assim, de tudo que a gente olha da matéria na natureza, parece que elas são muito diversificadas, porque você pega uma pétala de rosa, você pega um ferro, são muito diferentes, né? Em termos de peso, em termos de suavidade, em termos de tudo. Então, à primeira vista, parece que a matéria ela é totalmente diversificada. Mas, entretanto, ele falou assim, podemos colocar como princípio absoluto que todas as substâncias conhecidas e desconhecidas. Por que ele coloca desconhecidas? Porque em outros mundos há outro tipo de matéria e nós nem supomos como pode ser. E é muito fácil da gente perceber isso, que é vendo o mundo espiritual. O mundo espiritual que nós estudamos no Espiritismo também é formado por matéria. Mas ela é tão diferente na sua estrutura que nós nem vemos. A nossa visão nem capta essa nova matéria. Mas ela tem as suas próprias leis da matéria naquele estado. Então, por isso que ele fala ali, substâncias conhecidas e desconhecidas. Então, vou começar de novo. Entretanto, podemos colocar como princípio absoluto que todas as substâncias conhecidas e desconhecidas, por mais dessemelhanças que pareçam, não são, de fato, mais do que modos diversos sobre as quais a matéria se apresenta, senão variáveis nas quais ela é transformada sob a direção de forças inumeráveis que a governam. Então, toda a matéria no universo é formada, tem origem no princípio cósmico universal, na menor unidade de matéria que existe. Tudo, em termos materiais, o nosso corpo, por exemplo, o nosso corpo espiritual também vai ser uma transformação desta matéria, que uma hora ela vai ser condensada mais uma que a outra, e não só em termos de condensação, de força e velocidade, também de formas, por exemplo. Se a gente pegar esses dois livros aqui assim, é uma forma, mas se ele for assim, já modificou todo. Então, não é só em termos de condensação, é em termos de variedade de formas, de velocidade dos átomos, de tudo isso. Portanto, que a substância que se considera pertence aos fluidos, quer dizer, aos corpos imponderáveis, como a gente vê a eletricidade, nós vemos o fluido do
pensamento, as ondas no aparelho celular, né, que são bastante imponderáveis, ou que revestida dos caracteres das propriedades comuns da matéria, uma madeira, um ferro, um aço. Não há em todo o universo senão uma substância, uma única substância primitiva, o fluido cósmico, que a gente conhece por fluido cósmico universal, ou matéria cósmica primitiva. Tudo deriva dela. Tudo. Não há um lugar no universo que não esteja inundado dessa matéria do fluido cósmico universal. Emmanuel e André Luiz falam que nós estamos no fluido cósmico universal como peixes dentro do oceano, ou seja, a gente olha na sala onde vocês estão, em cada sala que vocês estão na casa de vocês, parece que há um espaço dentro desse cômodo que não existe nada. Mas aí, o fluido cósmico universal está em toda parte. Não tem um lugar no universo que ele não esteja. E agora nós vamos falar das leis e das forças que vão movimentar a matéria na sua formação, em todas as características da matéria. Então, ele começa falando o seguinte: são inerentes ao éter, ou matéria cósmica primitiva, ou fluido cósmico universal, as forças que presidiram as metamorfoses das matérias e as leis imutáveis que geram o mundo. Então, estas forças e estas leis estão inerentes na matéria, ou seja, são próprias dela. São próprias dela. Então, ele vai falar assim, ó, essas forças múltiplas, indefinidamente variáveis, segundo as combinações da matéria, diversificadas em seu modo de ação, segundo a circunstância e os meios, são conhecidos sobre a Terra sob o nome de gravidade, coesão, atividade, atração, magnetismo, eletricidade ativa. Então, as leis que regem a matéria são próprias dela, são próprias do fluido cósmico universal que detém essas leis. Os movimentos vibratórios do fluido cósmico universal são conhecidos sob o nome de som, calor, luz. Então, o som que nos chega, a luz, são movimentos vibratórios do próprio fluido cósmico universal. Ele vibra, né? E nessa vibração ele vai gerar o som, o calor, a luz, etc. Em outros mundos, elas se apresentam sobre outros aspectos, oferecem outros caracteres desconhecidos neste. Forças em números indefinidos se desenvolveram sobre uma escala inimaginável. Então, em outros mundos, no Sol, por exemplo, em qualquer outro planeta que esteja distante, por exemplo, você pega aqueles planetas que estão bastante distante do Sol, né? Como será que eles vivem? Com outras leis que geram o calor, porque o calor do Sol em Saturno, Júpiter, não chega igual aqui na Terra. Mas lá a vida, e a vida provém de outro tipo de matéria. Como tem outros tipos de mundos sóis completamente diferentes do nosso aqui. Agora nós vamos começar a ver sobre a criação primeira. Ele começa falando assim, Galileu. Se compreendermos que o tempo não é senão uma medida relativa das coisas transitórias, como já vimos, ao passo que a eternidade é essencialmente una, quer dizer, existe somente uma eternidade, se fizermos uma ideia justa, embora bem fraca, da infinidade do poder divino, compreendemos como é possível que o universo tenha sempre existido e exista sempre. Então, ele está falando assim, ó, nós não temos condição de conceber a infinidade do poder divino, mas nós temos condição
de inteirar-se dela, mas nós sabemos que é infinito, um dos seus atributos, né? De onipotência, de infinita perfeição em todos os seus caracteres. Então, ele fala que é possível nós entendermos que, de acordo com aquele princípio que nós já falamos, da eternidade sempre presente, que o universo tenha sempre existido e existido sempre. Do momento em que Deus foi, quer dizer, no momento que Deus existiu, que existiu de toda a eternidade, ele não foi criado, porque se fosse, outro Deus o teria feito. Suas perfeições eternas falaram. Antes que os tempos tivessem nascido, a eternidade incomensurável recebeu a palavra divina e fecundou o espaço, eterno quanto ela. Então ele está falando assim, ó, Deus existe de toda a eternidade e o universo também. Deus é o sol dos seres, é a luz do mundo. Ora, a aparição do sol dá instantaneamente nascimento às ondas de luz. Quando o sol nasce, a gente já vê as ondas de luz, que vão se difundir em toda parte e extensão. Do mesmo modo, o universo nascido do eterno, de Deus, remonta os períodos inimagináveis do infinito de duração, ao Fiat Lux do início. Essa é uma pergunta que tem no Livro dos Espíritos. Como Deus formou o universo? Ele falou assim, ó, no Velho Testamento tem uma palavra que define bem, Fiat Lux, faça-se a luz. Então, da eternidade, Deus fez o universo. Deus, sendo por sua natureza de toda a eternidade, criou de toda a eternidade. O mundo, no seu verso, não foi estabelecido na sua virilidade, na sua plenitude de vida, não. O poder criador não se contradiz nunca. E como todas as coisas, o universo nasceu criança. Por exemplo, na Terra. Não há milagres na lei de Deus. Tudo funciona, como a gente fala, naturalmente, de acordo com a natureza, de acordo com Deus. A Terra, para chegar hoje, nesse estado que está, a própria ciência estima que demorou 4,5 bilhões de anos. Não é milhões, bilhões de anos. Por quê? Não há milagre. Tudo vai ocorrendo de forma natural, se formando. Quanto tempo, quantos milhões e milhões de anos a Terra demorou até ela começar a esfriar? Milhões e milhões de anos. Então, é tudo feito de acordo com a natureza. Não há milagres. Saibamos que a eternidade está antes como depois de nós. O espaço é o teatro de uma sucessão inimaginável de criações. As nebulosas são aglomerações de sóis em vias de formação. Tais outras são vias lácteas de mundos habitados, como a nossa. Outras, enfim, o centro de catástrofe ou de ruína, onde os mundos são destruídos e aquela matéria passa para formar outro mundo. Então, até aqui nós estamos a gente estava falando da criação primeiro, agora nós vamos falar da criação universal. A matéria cósmica primitiva encerrava os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a geratriz eterna. Dá incessantemente à luz a novas criações e recebe os princípios reconstituídos dos mundos que se apagam no livro eterno, ou seja, a matéria, o fluido cósmico universal, além de gerar o novo mundo, ele aproveita aquela matéria dos mundos destruídos para reconstituir novos mundos. Então, esse fluido penetra os corpos como um imenso oceano. É nele que reside o princípio vital. Então, o fluido cósmico universal, além de dar a formação a todas as matérias de todo o universo, nele nós já vimos no Livro dos Espíritos que reside o princípio vital, que vai dar nascimento
a vida dos seres. Lembra que nós estudamos o princípio vital no Livro dos Espíritos? Também ele é uma parte desse fluido cósmico universal. A matéria cósmica primitiva estava revestida das leis que asseguram a estabilidade dos mundos, mas ainda do princípio vital universal, que forma gerações espontâneas sobre cada mundo, à medida que se manifestam as condições de existência dos seres. No livro A Caminho da Luz e no livro Evolução em Dois Mundos, o primeiro de Emmanuel, o segundo de André Luiz, mostra que quando a Terra, por exemplo, a Terra, chegou a um estado de dar condições de existência de vida, os emissários de Jesus trouxeram para a Terra uma substância gelatinosa que cobriu toda a Terra. E dessa substância gelatinosa trazida do espaço, ou seja, dessa atribuição do fluido cósmico universal, foi gerada a vida das primeiras bactérias que foram habitar os oceanos. E daí começou a vida na Terra. Os sóis e os planetas. Num ponto do universo, então isso daí eu resumi, né? Ele fala muito sobre isso aí. Num ponto do universo, a matéria cósmica se condensa sob a forma de uma imensa nebulosa. Então, a partir daqui, a gente já pode colocar tudo para trás da mesma forma, que isso não é feito de forma automática, não é uma propriedade da matéria que gera esses mundos. E sim, Deus, através dos seus emissários delegados, que são espíritos puros, espíritos cristos, que administram todos os mundos, através da mente, da força mental desses espíritos puros, eles vão fazendo, ali, ó, a matéria cósmica universal, numa velocidade, ela se passando uma velocidade muito grande, muito grande. Então, aquele monte de matéria universal começa a formar uma nebulosa, com duas forças. Uma centrípeta, que leva a matéria para ficar no centro, e uma centrífuga, que faz com que a matéria saia para as extremidades. Então, ali está, a predominância da força centrífuga destaca lá o círculo equatorial da nebulosa. Então, a nebulosa está assim. Então, eu vou dar um exemplo, mau exemplo, mas que vocês dá para conceber. Quando vocês vão bater alguma coisa no liquidificador, vocês colocam água, vão fazer uma vitamina, colocam fruta, vão bater lá. Vocês colocam uma tampa em cima, porque se não colocar uma tampa em cima, ele começa a girar e sobe, não é? Mas, por que que ele sobe? Porque no equador dele, assim, mais ou menos no meio, onde o equador da Terra é mais fácil conceber, vai ficar no meio, ali a força científica é mais preponderante, mas no liquidificador ela está segura no vidro. No caso dos mundos, essa força científica da nebulosa, no equador, ela começa, ela vai perdendo pedaços, assim, ó, que vai saindo dessa nebulosa, e esses pedaços vão formando os sóis. Então, ela estava no início, aquele monte de uma potência de energia violenta, e vai saindo aqueles sóis. E cada sóis desses vão saindo e vão ficando presos àquela nebulosa, ainda pela gravidade. Eles vão continuar seguindo aquela nebulosa. E depois esses sóis continuam naquele calor violentíssimo, que nem o do nosso Sol, e pelo mesmo movimento, e no mesmo equador, no mesmo meio, assim, eles soltam porções que vão formar os planetas. E esses planetas vão ficando presos na gravidade daquele Sol, e passam a gravitar em torno do Sol. Mas vamos repetir, isso não é feito aleatoriamente. As mentes desses espíritos puros, de tão potentes que elas são, pelo amor, eles conseguem planejar tudo isso, a distância que cada desses mundos vai parar, como esse mundo vai produzir a vida.
Então, é isso que ele está falando aqui, ó. A predominância da força centrífuga destaca o círculo equatorial da nebulosa e deste anel forma uma nova massa isolada da primeira mais submissa ao seu império. Ou seja, saiu aquele monte de sóis, mas ele ficou preso gravitalmente à nebulosa principal. Ela não dá nascimento a um único astro, mas a centenas destacados do foco central. Então, do foco central vai nascer centenas e milhares de sóis. Cada um desses mundos, ou seja, cada sol, revestido com as forças naturais que presidem a criação dos universos, engendrará novos globos gravitando ao redor dele. Como ele gravita ao redor da nebulosa que deu existência. Então, como eu falei, o Sol saiu lá da nebulosa e depois do equador dele foi saindo, no nosso caso, os 9 planetas que formaram o sistema solar. Então, naquele primeiro, cada um desses mundos será um Sol, centro de um turbilhão de planetas saído do seu equador. Esses planetas receberão uma vida especial, particular, embora dependente do seu astro gerador. E a gente vê isso no livro A Caminho da Luz, que fala que no sistema solar há uma comunidade de espíritos puros, das quais Jesus é um dos seus membros divinos. E cada um desses membros divinos governa um mundo. Então, cada planeta desse tem um espírito Cristo, né, que já, além de ser espírito puro, já progrediu o suficiente para poder governar o mundo. Então, os planetas são assim formados de massa de matéria condensada, mas ainda não solidificada, igual o nosso, né? Destacadas da massa central pela força científica e pelas leis do movimento, tomando a forma esferoidal mais ou menos elíptica. Elíptica é a mesma coisa que você põe um ovo assim deitado, é assim, ó, ela vai ser essa forma elíptica. Segundo o grau de fluidez que conservar. Então, por dentro, ela vai ser pura lava e vai devagar solidificando a crosta. Aí vem os satélites. O que é o satélite? A Lua, o satélite dos outros planetas, né? Então, ele fala o seguinte: antes de estar resfriada e revestida de uma crosta sólida, no caso da Terra, dará nascimento à Lua, pelo mesmo modo de formação astral ao qual teve sua própria existência. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala que a Lua foi planejada para ser um leme para a Terra. E ela tem muitas funções. Ela atua nas marés, ela atua principalmente na criação. Então, os mais antigos já previam isso, que tem aquela lua certa para plantar, até toda a criação. Por exemplo, o nascimento de uma criança, a gente fala de 9 meses, mas não é 9 meses. 9 vezes 4, 36. Eu me parece, eu não tenho certeza, que é 40 luas, uma coisa assim. Então, a lua, ela vai regular todo o nascimento. Então, ela tem uma função muito importante perante a Terra e que foi planejada por Jesus e seus emissários para que tudo desse certo. O número e o estado dos satélites de cada planeta variavam segundo as condições especiais quais se formaram. Uns não deram nascimento a nenhum astro, como Mercúrio, Vênus e Marte. Esses planetas não têm satélite. E outros formaram um ou vários deles, como a Terra, Júpiter e Saturno. Saturno apresenta aquele fenômeno especial do anel. Nós sempre falamos, tudo sai do Equador, né? Por exemplo, a Lua também saiu do Equador da Terra, enquanto estava a Terra era pura lava. No caso de Saturno, destacou-se do Equador uma coisa sólida assim, em volta que formou esse anel, que deve ter uma função muito importante para Saturno, que a gente não conhece. Os cometas.
Astros errantes, os cometas serão os guias que nos ajudarão a transpor os limites do sistema no qual pertence a Terra, para nos transportar a regiões longínquas de extensão sideral. Então, os cometas vão sucessivamente, de sóis a sóis, se enriquecendo por vezes no caminho de fragmentos planetários reduzidos ao estado de vapor, tomar a seus focos os princípios vivificantes e renovadores que despejam sobre os mundos terrestres. Então, o cometa tem essa função. Ele passa pelo sistema solar, vai em outros sistemas, e onde ele vai passando, ele pega esses fragmentos de energia salutares, vivificantes, e vai distribuindo nos sistemas que ele passa. Então, antigamente, se acreditava que era causa de males, nada disso, é uma coisa natural que tem uma função específica de ficar viajando entre os diversos sistemas. Sucessão eterna dos mundos. Vimos que uma lei primordial e geral foi dada ao universo para assegurar a estabilidade eterna. Essas leis presidem igualmente a destruição dos astros, porque a morte não é uma metamorfose do ser vivo, mas ainda uma transformação da matéria animada. Então, as mesmas leis que presidiram a formação dos mundos, os primeiros passos, a idade madura e a velhice, vão presidir a desagregação dos seus elementos constitutivos. Isso nós vimos quando nós tratamos no Livro dos Espíritos da lei de destruição, né? Com exceção de Deus, logicamente, do princípio inteligente e dos espíritos, tudo no universo nasce, se desenvolve, tem um período de amadurecência e depois é destruído. Então, os mundos passam por essa fase também, eles se destroem e aquela matéria daquele mundo que já não dava mais condições de vida vai ser utilizada para outros mundos. Esses elementos vão retornar a essa massa comum do fluido cósmico universal do éter, para se assimilarem a outros corpos ou para regenerar outros sóis.